noite para todos que estão nos acompanhando essa noite. Estamos aqui para iniciar mais uma live sobre o livro Educação, aqui, nosso livro Educação, de Ellen White. E hoje nós vamos estudar o capítulo 27, um capítulo muito especial, que tem por título Comportamento. E aqui conosco temos um convidado especial, o Rander. A esposa dele já esteve conosco, fez uma live conosco sobre recreação, né? Juntamente com a Elaine. E essa noite nós temos o Rander. Você quer se apresentar, Rander? Eu sou casado com Carol, a gente tem 5 meninas, as pessoas se assustam porque são 5, antigamente eram 20 que o povo tinha, mas nós moramos na Paraíba, numa cidadezinha chamada Bananeiras, fica mais ou menos a 135 quilômetros de João Pessoa, que é a capital. E estamos já morando na nossa própria propriedade aqui no campo já faz 1 ano e 2 meses. A gente teve outras experiências de campo, mas essa é a nossa própria casa mesmo, aqui. Estamos gostando muito. Que bênção. Seja muito bem-vindo e nós agradecemos você ter aceitado o convite para estar conosco nessa noite. Vamos então iniciar com uma oração, Rander? Eu faço uma oração para a gente iniciar, tá bom? Oremos? Santo, 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 eterno Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para iniciar mais uma live, Pai, sobre o livro Educação. Nesta noite estaremos estudando o capítulo 27, Comportamento. Que o Senhor possa, querido Deus, iluminar-nos com teu Santo Espírito, para que falamos, Senhor, inspirados por Ti. E que todos, Senhor, que estejam aqui, Senhor, também possam escutar os conselhos deste livro, Pai, e possamos colocar em prática em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão me escutando bem? Alguém poderia dar uma indicação se o nosso áudio está bom? Se vocês estão escutando, escutam bem o meu áudio ou do Rander? Alguém poderia responder? Eu estou te ouvindo bem. Bom, creio que eles também devem estar ouvindo então. Qualquer coisa, se falhar o áudio, aqui, está respondendo que sim. Beleza, o áudio, joinha. Então, podemos dar início, Rander. O que você achou deste capítulo tão importante? Olha, o capítulo trata 2 temas que a gente pode destrinchar daqui a pouco, mas vamos fazer um resumão aqui. O capítulo fala sobre o comportamento que deve ser amoroso, principalmente com a nossa relação com o próximo. E o capítulo fala da nossa relação com Deus, que deve ser de reverência. Estão dizendo aqui que o seu áudio está dando um pouco de eco. Eu também estou escutando você um pouco cortado. Você tem um fone de ouvido? Eu devo ter um fonezinho de ouvido. Tem um fone de ouvido aqui na minha mesa, Laura? Você pode ver? Talvez na cestinha aí atrás. Lá no cantinho da parede. Porque às vezes sem o fone, ele dá o retorno por causa do meu áudio. Tem aí? Mas é só o fone. Tinha um branquinho que eu acho que emprestei para a Amanda, deve estar no outro piano. Se você quiser dar uma olhadinha. O branquinho tem um microfone. Eu vou tentar colocar um headphone aqui. Eu tenho outro, eu não sei se eu vou achar. Tem microfone também. Vamos ver. Daqui para o final da live eu consigo desalinhar. Sim.
Olá, boa noite, Bettine está aqui conosco também. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. O Rander está aqui colocando o fone por causa do som, para não dar eco. Vamos ver se melhora o som. Vamos tentar só o headphone para ver se melhora o eco. Olímpia está dizendo aqui, Saudade ó, de boa você, né, noite, Carol? Rander. Abraço. Saudade de você. Melhorou? Acho que Tenta aumentar o volume agora. pode falar, Sim, melhorou. Sheila. Melhorou. Creio que melhorou. Então, vamos voltar lá para a introdução que você estava fazendo. Olá. Deu uma travada. Rander? Sim, Voltei. voltou. Então, a gente estava falando sobre o comportamento. Esse capítulo fala basicamente sobre a nossa relação com o próximo, que deve ser uma relação cortês, educada, mas essa cortesia e essa educação deve se basear no amor, que isso vem de Deus. A gente vai dar exemplos daqui a pouco. E fala também sobre a nossa relação com Deus, que também deve ter amizade, amor, cortesia, mas deve ter um item que a gente não pode se esquecer, que se chama reverência. Então, basicamente, é a ênfase desse capítulo. Tudo centrado no amor, mas o amor para com o próximo, demonstrando generosidade, cortesia, amabilidade, e o amor para com Deus, demonstrando reverência. Né? Sim. Eu peguei aqui uma definição do que é comportamento. Então, aqui diz que comportamento é um modo de se comportar, de proceder, de agir diante de algo ou de alguém. É um conjunto de atitudes específicas de alguém diante de uma situação, tendo em conta o seu ambiente, a sociedade, os sentimentos, etc. Então, esse comportamento, esse modo de agir, ele é específico de cada pessoa, né? De cada ser humano tem um tipo de reação a determinado acontecimento ou em relação a alguém, e mesmo os nossos filhos, né? Eles têm temperamentos diferentes, eles têm comportamentos diferentes, e aqui o capítulo diz muito com relação a nós, pais, né? Que o comportamento dos nossos filhos vai vir muito da maneira como nós trabalhamos com eles, né? Geralmente é um espelho, né? Sim, Do que eles veem. sim. Você aí que tem Eu 5 gosto, Sheila, meninas. É, e a gente vê isso, né? Às vezes é muito fácil a gente pintar o quadro de família perfeita. Você vai no Sim. sábado de manhã, veste o terno, bota a gravata, todo mundo bonitinho, e todo mundo se comporta decentemente. Mas é no dia a dia que a gente sabe da nossa realidade, né? Às vezes sai um grito que não deveria ter saído. Às vezes sai uma expressão de raiva que não deveria ter acontecido. Isso mostra quanto que a gente ainda precisa aprender a se dominar. A própria Bíblia fala que aquele que domina o temperamento, o caráter, né? Os seus impulsos, é maior do que o que conquista uma cidade. Então, a grande conquista nossa deve ser justamente essa: conseguir se controlar
mesmo em face às circunstâncias adversas. E eu digo isso porque, às vezes, eu me descontrolo. Carol se descontrola, né? E quando você vê as crianças, às vezes, descontroladas, de algum, é claro, ela tem a parcela de culpa dela, mas de alguma Uhum. maneira ela também está imitando o que viu. E facilmente a gente vê que o comportamento da criança é uma imitação É do um que ela tem reflexo, né? experimentado. É isso mesmo. Aqui tem até uma frase que diz: as crianças são atraídas por uma atitude prazenteira e radiante. Mostre-lhes bondade e cortesia e manifestarão o mesmo espírito para com vocês e umas com as outras. Então, Eu vou como citar que um está exemplo. esse Eu acho que. relacionamento no nosso Fala. lar? Diga. Aham. Eu acho que as pessoas gostam de coisas práticas, de ver como é que é no dia a dia, né? Sim. É, às vezes a gente tinha aqui alguns momentos de confusão, de desordenzinha, quando entrávamos na. Saímos do culto. 5:30 da manhã a gente faz o culto aqui. Uhum. Saímos do culto, estava tudo muito bem, muito em paz, nos abraçamos, nos beijamos, desejamos bom dia. Aí minha esposa vai para preparar o café da manhã, leva algumas crianças, eu vou para o mato fazer alguma coisa, jogar um lixo, as cascas de frutas, pegar água. Aí já começa um pouquinho de estresse. E isso a gente via, Uhum. porque, sei lá, ou por falha na comunicação da minha esposa com as crianças, ou porque eu estava também pensando em alguma coisa e dei uma ordem, a criança não entendeu e ela fez diferente. Mas já começava o estresse. Geralmente era na preparação da comida. Uhum. Ah, e isso eu via que as crianças repetiam isso depois de um tempo, quando elas estavam fazendo algum prato especial sozinhas também. Elas também tinham a tendência de imitar isso. E não sei, mas eu acho que foi o Espírito Santo que tocou em mim, porque eu tinha por tendência ficar no meu escritório ou em algum outro lugar só reclamando da situação, entendeu? Uhum. Olha, mas não é possível, a gente acabou de sair do culto e vocês já estão gritando. E eu também estava Uhum. gritando. Claro, é bem assim. E, mas isso não ajuda a apagar o incêndio, né? Um belo dia o Uhum. Espírito Santo tocou no meu coração e disse: Você vai lá fazer o café com elas. Aí eu disse: Tá bom, então eu vou fazer o café com elas, né? E não era a minha atividade, mas eu fui. Mas era para fazer diferente, né? Então eu Uhum. chegava lá, vamos cantar uma música, e começava a cantar. Deixa eu te ajudar a picar as coisas. E, e eu fui percebendo, e Carol foi percebendo, ela pode dizer isso melhor do que eu, que essas pequenas atitudezinhas foram mudando o ambiente de como preparar o café da manhã. Uhum. E não foi nada meu, é como eu estou dizendo. Deus foi tocando no meu coração, dizendo que você tem que ir lá e mudar o ambiente. Se você sabe o que está errado, Claro. vá lá. Não fique falando. Uhum. Precisa. E a gente percebeu como isso foi mudando. A preparação da Sim. refeição já deixou de ser uma coisa desgastante e passou a ser prazerosa. Tá dizendo aqui que o seu áudio tá com Meu, retorno ainda, Rander. Estão te eu escutando não sei o que eu ruim. posso fazer. Eu vou tirar o. Tenta tirar o Será que eu tiro o fone. headphone? Agora eu botei. Sim, tenta tirar então. Melhor agora. É a Thelma que está Fala. falando. Melhorou agora, É, Thelma? para mim melhorou, creio. Vamos ver. Então tá bom. O que, é que a gente pode mais falar sobre esse tema aqui, Sheila? Hum? Aqui fala Nesse ponto que eu muito. estou dizendo, o bom Fala. humor e a Uhum. cortesia Isso que devem eu ia ser falar. cultivados pelos pais e professores, diz o livro. Sim, melhorou. E Carol disse, Carol costuma dizer, uma coisa você tem, André, você é sempre bem-humorada. Ah, e às vezes a gente faz uma brincadeirinha com a criança, é, canta uma música que ela gosta, faz uma coisa ritmada, é, faz um desenhozinho no prato que está decorando, sabe? Conta uma historinha engraçada
e aquela atividade que seria entediante, talvez, para a criança, termina sendo uma coisa prazerosa, né? A gente vê isso até com a Elisa, que é a menorzinha. Às vezes ela acorda, aí senta a gente coloca ela na mesinha, no cadeirão, para ela comer, e às vezes a criança acorda de mau humor, né? E aí quando ela senta, a gente brinca na mesa de alguma coisa. Aí todo mundo bate na mesa. A gente brinca de concentração. Bate 2 vezes na mesa e duas palminhas. Ou então a gente canta o que é que tem na sopa do neném. Ou então a gente faz alguma coisinha. E quando todo mundo está cantando, fazendo alguma coisa alegre, de repente ela está alegre também. E ela já parou o choro e já vai comer normal. Então, a gente tem que ter essa percepção de que o ambiente está ruim. A minha reação natural é imitar o ambiente. Mas a Claro. reação de Deus é que a gente faça a diferença, né? Sim. Aqui fala muito, né, que você, como você mencionou, sobre o bom humor e a cortesia, né? Então, especialmente deve ser cultivado pelos pais e professores. A fisionomia, né? Fala uma fisionomia radiante, voz mansa Uhum. e maneiras corteses. Não é tão fácil, né, de É. colocar isso em prática com criança correndo, gritando, Não é. desobedecendo. Mas isso é um dom de Deus, né? Isso nós temos que pedir de Deus, essa calma, essa tranquilidade, essa fisionomia radiante. Eu acho que isso aqui, ele começa desde das primeiras horas da manhã, né? Quando nós buscamos a Deus no nosso culto pessoal, quando nós pedimos, né, a presença do Espírito Santo nos conduzindo sobre aquele dia, nos dando sabedoria, né, para ter reações de acordo com o que Deus espera que tenhamos com os nossos filhos. E ainda assim, perdemos a paciência, perdemos a calma, mas quando a gente busca Deus em primeiro lugar e a gente pede para que Deus conduza o nosso dia, ainda que cometemos falhas, nós vamos conseguir dar um, um diferencial naquele momento ali, né? A gente não vai se entregar à ira, né? É diferente se a gente começa um dia sem Uhum. Deus, sem buscar a Deus, sem pedir esse dom, né? Porque eu creio que isso aqui é um dom do Espírito Santo. Não é fácil. Olha, é um dom, a gente tem que buscá-lo, mas eu acho que a gente tem que falar sobre uma coisa também, sabe, Sheila? A gente tem que, ao reconhecer que a gente fez uma coisa errada, a gente precisa aplicar o remédio de Deus. Não é, o capítulo não fala muito sobre isso, mas já que a gente está falando disso, o, se você, por exemplo, se eu como pai entrei numa questão e esbravejei, gritei, e eu mesmo percebi, porque o Espírito Santo me incomodou e disse: você está certo, mas a, a, a maneira como você falou está errada. Se eu reconheço, se o Espírito Santo me faz reconhecer isso, eu preciso aplicar o remédio de Deus. Porque só assim eu vou ter mais força para que eu não caia nessa maneira errada de agir novamente. Qual é o remédio de Deus? No caso, seria pedir desculpas para a criança que foi ofendida pela maneira como falou, reparar o erro de alguma forma, Claro. se houver como, e pedir desculpa, e pedir perdão a Deus e pedir forças. Se a gente reconhece o erro, se a gente aplica esse remédio, todas as vezes mesmo. Eu já disse algumas vezes aqui para as crianças: olha, o que vocês fizeram foi errado, mas papai ter se esbravejado também foi errado. Sim. Então, eu não deveria ter falado assim com vocês, mas vocês também não deveriam ter agido assim. Nós Claro. dois estamos errados. Me desculpa. Ela pede desculpa, a gente pede desculpa a Deus e a gente passa uma borracha. E isso dá mais força para que a gente não venha cair nesse mesmo erro da próxima vez. Se eu não faço isso, se eu simplesmente deixo passar, porque geralmente acontece isso. Eu sei porque eu já fiz isso. Se a gente simplesmente deixa passar e deixa que o tempo apague as feridas, não tem esse ditado? Não, não. Deixa. E aí não apaga. Aquela mágoazinha fica guardadinha no coração. E às vezes a criança cresce e lá aos 20 anos, 25 anos, quando ela sai de casa, você nunca me pediu desculpas. Você gritava, você fazia Claro. isso comigo. Até hoje eu guardo uma mágoa.
aquela feridinha fica e a pessoa vai ficar crescendo emocionalmente presa àquela situação da qual nunca foi libertada. Então, aplicar os remédios de Deus, isso é extremamente importante. A gente está falando de comportamento, mas se aplica a qualquer situação. Você errou, aplique o remédio de Deus. Peça perdão a quem você magoou, peça perdão a Deus, repare o erro se possível for e bola para frente. Isso é o exercício que te dá força para que você não caia novamente. Claro. O praticar todos os dias, A porque... outro extremo... Pode falar. Não, porque essas atitudes não são naturais, né? Não são naturais, a nossa natureza. Então, é uma prática diária, como você falou. Isso do pai e da mãe reconhecer o erro é muito importante, porque às vezes nós corrigimos tanto os nossos filhos, né? E enfatizamos que eles têm que reconhecer os erros dele. Mas a partir do momento que nós reconhecemos, a gente está dando um exemplo para eles também. Um exemplo de humildade, um exemplo de que nós cometemos erros também, não? Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 12, 4, acredito que seja, diz assim, que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não lutamos até a morte, até o sangue, melhor dizendo, diz. Então, no nosso combate contra o pecado, ainda não combatemos até o sangue. A gente precisa dar o sangue, se preciso for, para que eu acabe, para que eu não tenha mais esse comportamento de raiva, eu não fique mais irado com facilidade. A gente precisa lutar contra isso. Sim. E não se entregar. Ah, quer saber? Eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo, não tem jeito a dar. O meu pai, você não conhece, é pior que eu. Meu avô, então, nem se fala. Não, não tem desculpa para o pecado. No nosso comportamento errado, no nosso pecado, que é o nome dele, biblicamente falando, a gente precisa lutar até o sangue, para que não caia novamente. E essa luta envolve a prática de bons hábitos, envolve pedir de Deus o amor que só Ele pode dar, só Ele pode dar. Envolve a comunhão com Ele, é a comunhão que vai fazer com que a gente esteja mais tempo pensando no que é bom. E quanto mais você está pensando no que é bom, mais você vai fazer o que é bom. Então, é diário, é o tempo inteiro. Mas é possível, porque se Deus falou que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, né, é possível. Ele não dá nada do que a gente não possa conseguir. Ele diz que a gente tem que ser manso. É difícil, mas não é impossível, então, né? Não é impossível, é isso que a gente tem que entender. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se ele diz, aprendei de mim, então eu estou aprendendo, e eu ainda não sou manso, é porque eu estou aprendendo de outras pessoas. Talvez eu esteja aprendendo das minhas heranças herdadas e cultivadas, né? Tendências herdadas e cultivadas. Talvez eu esteja aprendendo do ambiente onde eu convivo, no trabalho, na escola, que é tudo muito agitado, todo mundo na pressão. Às vezes é o excesso de trabalho que faz com que a gente exploda com as crianças com mínimas coisas. Às vezes é a falta de sono que faz com que a gente exploda com qualquer situação pequena. Mas se você aprende a viver no ritmo de Deus, de repente você vai se tornando mais manso. Por que a vida no campo, uma vida mais simples, ajuda? Porque você está entrando mais facilmente no ritmo de Deus. Não é isso que vai fazer você ser manso, mas você tem um ambiente que favorece. Mas você pode vir para o campo e ainda estar com o coraçãozinho da cidade. Mas a ideia é que o ambiente favoreça, suas amizades favoreçam, né? Que o seu dia a dia favoreça. Quanto mais simples for sua vida, mais essa mansidão de Jesus vai estar no seu coração. Porque a vida de Jesus era uma vida simples. Claro. Isso mesmo. Tem muita coisa que eu queria falar. Ai, tô com medo do tempo já. Não, pode falar, pode falar. Como nós estávamos Tem outro falando, extremo aqui que o livro aborda. diga. Outro extremo é a gente buscar a cortesia em excesso. E aí você não está buscando o amor de Deus para ser cortês.
A cortesia não é uma consequência de você receber o amor de Deus. A cortesia termina sendo: eu preciso amar todo mundo, eu preciso tratar todo mundo bem. E você é excessivamente formal com as pessoas, sabe? Você passa muito tempo em formalidades vazias. Eu já vi isso. Às vezes acontece até na igreja. Alguém vai apresentar um orador, aí a pessoa diz: nossa, é porque ele tem formação assim, ele viajou para o exterior, ele tem títulos em tais faculdades, pós-doutorados em tal coisa, em tal coisa, em tal. É tanta formalidade que o orador nem tempo tem de falar. E às vezes nem é uma exigência do orador. O orador, às vezes, é bem de boa, como a gente diz. O orador está bem tranquilo. Claro. Então, a gente tem que cuidar com esse excesso de formalidade que não cabe para as crianças. O livro dá a entender aqui que a gente vive no final dos tempos. A nossa vida tem tanta coisa para ser feita que a gente não pode perder tempo com tanta formalidade. Entendeu? Aqui É o ressalta caso também a de uma irmã questão que da chega na igreja etiqueta, né? e fica triste porque alguém não apertou sua mão. Mas, na verdade, ela Uhum, foi tratada bem. Mas, ai, ninguém apertou minha mão. Mas ela entrou, saiu, todo mundo sorriu, dividiu o inário com ela, emprestou uma Bíblia, perguntou onde morava. Mas não apertaram a mão dela no início. Aí, sabe, são muitas formalidades que a gente não tem necessidade de estar adulando, despendendo né? muito Muita tempo adulação. em, em aulas de etiqueta com as crianças. Se Sim. a gente ensina o amor ele brota espontaneamente. Isso é o mais bonito. Uhum. Se eu ensino as crianças a tratar bem as outras, porque nós nos tratamos bem aqui em casa, espontaneamente ela vai tratar bem as outras. Então, se no culto familiar eu abraço, eu beijo, eu faço tudo isso com as crianças, adivinha o que vai acontecer quando vier outra pessoa e a gente fizer o culto familiar? Espontaneamente ela vai abraçar e vai beijar. Eu não preciso dar uma cotovelada nela e isso. Abraço o tio, viu? Desejo bom sábado para ele. Não, Sim. isso vai ser espontâneo, porque Aqui virou um fala hábito, que a é verdadeira uma expressão de amor cortesia, da né? família. Aqui diz que a verdadeira cortesia não se aprende pela mera prática de regras de etiqueta, né? A verdadeira Exato. cortesia não exige o sacrifício de princípio a usos convencionais. Já a etiqueta, o que que ela ensina, né? Ela, ela visa atender classes o quê? Privilegiadas, né? Não é, não é aquele respeito por todo e qualquer ser humano, não. Geralmente desconhece as castas, elige só classes privilegiadas, o respeito a si mesmo, não respeita a dignidade de homem para com homem e consideração por todo membro da grande fraternidade humana. Ou seja, a etiqueta ela Ela cria um elitiza. orgulho, né? Um orgulho crítico, exclusivismo tacanho, eletiza, né? Ela não trata uma pessoa pelo que a pessoa é. Sempre existe algo de interesse por trás, né? É o que você acabou de falar. A verdadeira etiqueta parece que você quer que as pessoas olhem para você, o praticante das boas maneiras. Olha como eu sou fino, olha como eu Claro. sou educado, olha como eu sou. Você chama atenção para si. E na verdade, o amor, a verdadeira cortesia, ela não reconhece, ela não está buscando chamar atenção. Ela faz porque ela faz, entendeu? É natural. É o que vai acontecer no final dos tempos. Quando perguntarem para os salvos, para as ovelhinhas, eles vão dizer: mas quando nós te vimos nu e te vestimos? Quando nós te vimos com fome e te demos de comer? Eles não estão atentando para isso. Ah, estão fazendo o bem para adquirir alguma coisa. Porque brota naturalmente deles. Sim. Pelo amor de É Jesus, que já aquela entrou no coração deles, convivência, né? já É brota aquela naturalmente. convivência diária com Jesus ao ponto de praticar o que ele praticou, né? Se torna algo automático na vida. Aqui diz também: a essência da verdadeira polidez
é a consideração para com os para com os outros. outros. Uhum. Essa palavra consideração, eu vou contar uma historinha aqui. Essa palavra consideração me perseguia quando eu era criança na família. Porque a minha família costumava dizer assim: olhe, é aniversário do seu primo lá de sei lá de onde, longe. E às vezes a gente não cresceu com aquele primo, né? Não, mas a sua tia um dia lhe deu um presente muito caro. Aí, e você precisa considerar a sua tia. Não era nem o primo, era a tia. Aham. Então eu precisava ligar para o primo, que eu nem cresci conhecendo, Uhum. para considerar a minha tia, que um dia me deu um presente caro que às vezes eu nem queria. Entendeu? Sabe, era uma coisa assim, bem. Eu disse, gente, mas por que que eu. Tudo bem. Ligação telefônica, feliz aniversário, primo, tá certo. Mas às vezes a consideração toma outra força. Você, por considerar os outros, você nega os seus princípios. Você nega as próprias coisas que são ensinadas na sua casa. Claro. Quer dar um exemplo? Deixa eu dar um exemplo. Em casa você diz assim, olha, aqui em casa nós comemos depois da oração. A gente faz oração e a gente come. Todas as suas filhas sabem, as minhas filhas sabem disso, elas aguardam na mesa para a gente agradecer a Deus e depois que agradece, todo mundo come. Aí chega uma visita que não sabe disso e já chegou e desavisadamente, não foi por maldade, já chegou e já comeu. Aí a gente, não, eu não vou constranger a pessoa, não vou falar nada. Todo mundo, as crianças vão olhar para mim, né? Aí você, não, Uhum. pronto, pode comer. E aí eu quebrei um princípio da minha casa, um princípio meu de agradecer a Deus, porque eu não quis constranger a pessoa. Uhum. Não, tá errado. A gente deve dizer assim, com todo amor e carinho, usando boas palavras. Ai, desculpa que eu não avisei para você. Mas a gente tem por costume agradecer a Deus antes de comer. Por isso que as crianças estavam esperando. Você não se incomoda, Claro. não? Ai, mas eu já Uhum. comi, eu já coloquei. Me desculpa, a pessoa vai ficar até sem jeito. Não, eu sei que você não fez por mal, mas a gente faz. Isso para as crianças é de extrema importância. Elas vão ver papai na frente de qualquer pessoa preserva aquilo que ele crê. Sim. Então tem uma consideração que é uma falsa consideração. Uhum. Já vi gente que não vai à igreja aos sábados quando vem um parente na sua casa. Uhum. Porque veio um parente e eu tenho que considerar. Mas por que não convido o parente para ir à igreja? Salvo se for uma necessidade de doença do parente que você precisa, alguma coisa assim. Mas por que não convida o parente para ir para a igreja? Tem gente que não faz o culto de manhã quando tem um parente que veio longe, porque, sei lá, tem gente que dorme mais tarde, à meia-noite, porque veio, sabe, porque chegou alguém. Por Uhum. que a gente tem que considerar quebrando as nossas regras? Claro. Se você está na sua casa, você convida a pessoa a participar do seu estilo de vida. Você não impõe o seu estilo de vida, mas você convida a pessoa a participar do teu estilo de vida. E isso para as crianças é de extrema relevância. Elas estão Sim. com os olhinhos bem abertos para saber se papai vai continuar do jeito que as coisas funcionam em casa ou se ele vai mudar o estilo. Uhum. Olha, uma situação que aconteceu comigo faz um final de semana agora. Veio um casal de amigos nos visitar e, eles têm crianças também, então eram 8 crianças Uhum. aqui. E a gente estava na roça, aqui na horta. E por algum motivo as crianças, as nossas, estavam desatentas às instruções da mamãe, da Carol. E Carol já tinha falado uma, duas, três vezes, e eu estava dando outras, mostrando o sítio para os amigos. Mas eu percebi de longe que Carol já estava se estressando um pouquinho com as crianças que não estavam prestando atenção. Uhum. Em outras épocas, a gente diria: deixa as crianças brincarem só, vamos passear com os amigos, a gente não vai se estressar. Amanhã a gente reclama com elas sobre essa desatenção. Ou nem reclama, passa batido. Mas nesse momento, eu parei a conversa que eu estava com o amigo, era uma conversa boa. Eu disse: só um instantinho, amigo. Aí eu disse: Carol, o que está acontecendo? Não, está acontecendo isso, isso e aquilo. Aí eu falei com as crianças: vocês ouviram a mamãe? Qual é a instrução? É essa.
Então, peçam desculpas para a mamãe porque vocês estão fazendo de conta que não estão ouvindo Uhum. e vão fazer a instrução. Assim, nesse tom, como eu estou falando com você. A esposa, que é amiga nossa, a esposa desse meu amigo, olhou assim e disse, viu só? Viu só como é que a gente tem que fazer? E eu estou falando, não é para me gabar, não, que eu já Aham. explodi muitas vezes. Mas Claro. uma, uma, uma vez que eu tive o lampejo de receber a luz do Espírito Santo e dizer assim, haja dessa maneira, chamou a atenção de um casal, que geralmente, até onde eu sei, esse meu amigo, explode o tempo todo com as crianças, quando quer alguma Sim. coisa. Isso chamou a atenção dele. Eu disse, olha, vai que eles vão sair daqui pelo menos com essa experiência. Né? Então foi bom algumas coisas. Não considere por considerar, quebrando os seus princípios. Você está Claro. perdendo uma oportunidade de ensinar para o outro os Uhum. princípios de Deus. As pessoas vêm aqui, vêm à Uhum. sua casa, elas vão à sua casa para conhecer de Deus. Se você considera, entre aspas, quebrando os seus princípios, Uhum. que diferença tem? Aqui tem uma frase que diz: a verdadeira cortesia não exige o sacrifício de princípios aos usos convencionais. Ou seja, os princípios não podemos abrir mão deles por nada. E aí também ficou o É testemunho, verdade. né? O testemunho para essas pessoas. Uhum. Agora podemos passar Outra coisa que aqui, eu coloquei. Lander, na parte que fala sobre. Você tem mais alguma coisa para dizer sobre a questão da cortesia? Não, a gente Mais pode alguma entrar na colocação? parte que fala sobre a reverência, Isso, não é? vamos passar para a reverência então. O texto diz: outra preciosa graça que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. E essa reverência, ela é inspirada por uma intuição da infinita presença de Deus e da consciência de sua presença. Uhum. Um exemplo simples. Quando a gente ora à mesa, na minha época, a gente nem orava. Meu pai e minha mãe não tinham por hábito de fazer oração antes de comer. Uhum. Mas tinha um ditado que eu ouvia bastante, que a comida é algo sagrado. Sim. Né? Na mesa, a gente é, não tinha liberdade para ficar brincando com comida. Não brinque com Uhum. comida porque comida é sagrada. Claro. E então a gente tem que ter, quando eu oro aqui com as crianças à mesa, Uhum. e de repente, às vezes a gente sai e ficam só elas aqui, e eu estou ouvindo que está tendo galhofa, que está tendo muita Uhum. zombaria, que alguém está brincando com a comida, a gente volta, a gente diz, a gente não orou? A gente pediu a presença de Deus? Então não pode Uhum. acontecer isso. Uma vez eu recebi um casal de amigos, e são muito amigos meus, eu não vou mencionar nomes que não vale a pena expor ninguém, mas são muito amigos meus e estão lutando muito com a educação dos seus filhos. E um desses filhos, certa vez, aqui na minha casa, quando eles vieram visitar, se levantou antes de comer ah, e apontou assim: isso eu não gosto, isso eu não gosto e isso eu não gosto. E sentou-se. Uhum. Eu disse: que audácia! Como que faz isso? Mas a mãe estava do lado, o pai estava do lado, repreenderam, tudo Uhum. bem. Mas num segundo momento em que eu fiquei sozinho com ele, os pais tiveram que sair e ele teve que ter a refeição comigo e com a minha Uhum. família somente, eu conversei, eu disse, onde já se viu? Que autoridade você tem para se levantar da cadeira, dizer o que Uhum. não gosta e tornar-se a sentar? Uhum. Nós aqui oramos antes de Uhum. comer, pedindo as bênçãos de Deus sobre o alimento. Se tiver alguma coisa que você não goste, você, bem baixinho no ouvido da mamãe, você comenta com ela. Claro. Mas na casa da visita, você não vai fazer isso. Uhum. Primeiro porque ela é abençoada por Deus. Uhum. E a titia, não, a minha esposa, sua tia, não está botando coisa ruim para você comer, só Uhum. coisas saudáveis. É natural que você não goste de alguma coisa
paciência. Fala no ouvidinho da mamãe. Ou então come sem gostar, fazendo carinha de contente. Mas é verdade. Sim, aqui em A gente tem que ter um casa, senso da quando eu coloco da alguma coisa, presença eles de falam: Deus Ah, ali mamãe, também. eu não gosto tanto. Aham. Não, estava dizendo que aqui em casa, a mesa, quando eles falam: Mamãe, eu não gosto de tal coisa, eu já explico aqui, a gente não come só o que a gente gosta, a gente come o que faz bem para a saúde. E às vezes o que faz bem não tem um Exato. sabor tão agradável, mas a gente come porque faz bem, não porque é gostoso. Então, Outra cena que eu me lembro de reverência, viu? Ah, olha como isso aqui é importante. Eu me lembro que eu ensaiava um coral numa igreja em São Paulo, e as minhas meninas eram pequenas, as gêmeas, as mais velhas. Elas eram bebês ainda, engatinhavam. E minha esposa estava toda contente com o coral, ela estava cantando, a igreja animada. Só que nós levávamos as duas bebês. E eu estava atrás de um piano, a minha esposa toda animada cantando. E por onde estavam as crianças? A gente nem se lembrava que tinha filhos, em alguns momentos. A gente estava tão empolgado com o ensaio aham. que de repente alguém dizia assim, eu ouvia a contralto falando assim, olha que bonitinho as bebês do Rander, já passaram por debaixo de todos os bancos da igreja, já foram e voltaram. Eu não estava vendo aquilo, né? Eu era o pai displicente, eu sei. Aham. A minha esposa também, a cantora displicente. Mas eu não estava vendo aquilo, mas quando eu ouvi que isso era dito em tom bonitinho, como que lindo, eu me sentia como Eli criando Hófine e Finéias. Eu disse, não, que isso, que é bonitinho as crianças engatinhando toda a igreja, passando por debaixo dos bancos. Tem nada de bonitinho, isso aqui é irreverente. Uhum. E a gente teve altas discussões em família, eu e Carol, porque eu disse, eu não vou para a igreja para que as minhas crianças fiquem correndo pela igreja, engatinhando no caso, para lá e para cá. Isso é reverência com o lugar santo. Não. Se você quiser ensaiar o coral, mas eu não tenho como ensaiar o coral, eu só sei cantar, não sei tocar. Então tá bom, eu gravo o playback e vocês cantam. Mas ou você fica em casa com as crianças, ou eu fico em casa com as crianças. Mas nessa idade não está dando certo de nós dois participarmos do coral. Não está dando certo. Porque está causando muita irreverência. Claro. E até que a gente consiga solucionar isso de outra forma, a gente vai cortar isso. Então, a gente precisa atentar. É a casa de Deus. Às vezes a gente trata Deus como um amigo, e é verdade. Ele é o nosso amigo. Só que ele também é o nosso Senhor. E a gente precisa saber distinguir esses dois momentos. Às vezes tem umas cenas, uns filmezinhos bonitinhos que aparece Jesus no caminhão do lixo, ao lado do lixeiro. Né? Jesus sempre ao seu lado. E Jesus é essa pessoa. Mas a gente não pode fazer dele o amigo, o parceiro, o amigo que faz tudo o que você quer. Não. Ele é teu amigo para te ajudar nas coisas que ele quer desenvolver em você. Ele é o teu Senhor também. Ele é a quem a gente presta reverência, a quem nós temos que ser submissos também. Então, essa diferenciação é preciso haver. Igualmente, é preciso haver essa diferenciação na figura do pai e da mãe com as crianças. Tem paizão e tem mãezona que se rebaixa ao nível da criança, e a gente deve fazer isso, mas a gente não pode só se rebaixar e permanecer ali. A gente precisa se rebaixar ao nível da criança para elevá-la. Mas o que acontece com muitos pais e mães é que se rebaixam ao nível da criança. Às vezes se veste como uma criança, passa a falar como uma criança, passa a usar as gírias de criança e se troca, começa a discutir com a criança. Porque a criança perdeu todo o respeito. Que deixou de ter o respeito. A gente precisa se rebaixar ao nível da criança para elevá-la, para erguê-la até o nosso nível. É o que Jesus fez, tomando sobre si a humanidade, ele se rebaixou para erguer a humanidade até onde ele está. Então, não é assim,
essa irreverência com os pais, essa irreverência com Deus, termina fazendo de Deus pouco caso. O texto fala que até nas nossas orações, né, Sheila? Até nas nossas orações, quando a gente fala com Deus, a gente deveria evitar de ficar repetindo o nome de Deus excessivamente. Já viu gente que ora assim? Eu não estou condenando a pessoa, não. Talvez ela nem saiba disso. Mas tem gente que ora assim. Para as crianças, desde pequenininhas, Senhor Deus, ensiná-las. obrigado por tal coisa, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer tal coisa, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por isso, Senhor. E, Senhor, sem tu na minha vida, Senhor. Eu não faço nada. Parece que Senhor é vírgula. Para pensar. Ninguém, em sã consciência, conversa com outra pessoa dessa maneira. Oh, Sheila, obrigado que você veio, Sheila. Sheila, você vai sentar aqui, Sheila? Sim, já... Fala de maneira excessiva o nome dele. Não faz sentido. Claro. Eu creio que para as crianças, desde pequenininhas, nós temos que ensinar esse senso, né, da presença de Deus. A questão da reverência no culto familiar é muito importante, porque se a criança tem esse senso da presença de Deus no culto familiar, se ela respeita os momentos de oração, ela vai levar essa prática para a igreja e para qualquer outro lugar que ela esteja, onde esteja ali tendo um culto de adoração a Deus. Então, isso desde pequenininho aqui em casa nós trabalhamos isso. No culto, na hora do culto, é um momento sagrado, é um momento que a gente não tem brinquedo, não vai ter nenhuma outra distração, cada um com a sua Bíblia, sem brincadeira, sem estar pulando, sem estar... Então, é um momento de reverência, porque nós estamos na presença de Deus. E como você falou, a questão do uso do nome de Deus, né? Aqui fala dessa questão até da repetição, até nas próprias orações. E mais que isso, né? O nome de Deus, hoje em dia, é usado de uma maneira totalmente inadequada, em piadas, em uso inapropriado. O nome de Deus é rebaixado de todas as formas. Essa semana aqui em casa nós estamos estudando, né, sobre os 10 mandamentos, quando Deus entregou ali as tábuas da lei para Moisés, e teve toda uma solenidade, né? O povo teve que se preparar, teve que fazer a limpeza do acampamento, limpar as suas vestes, tiveram que fazer um exame de coração, porque a presença de Deus ia estar ali naquela montanha. E se eles subissem ali, eles poderiam morrer, porque eles estavam na presença de Deus. Então, tinha que ter aquele exame de consciência. Então, eu estou trabalhando muito isso com eles. A presença de Deus, hoje, não acontece como no passado, né? Cai um raio na cabeça de um e mata a pessoa porque foi irreverente. Ou então, aqueles que foram colocar a mão na arca para segurar a arca e morreram, né? Fulminados. Ou tantos outros exemplos de pessoas que foram irreverentes na presença de Deus e morreram imediatamente. Hoje não acontece isso, mas o que vai acontecer? Vai nos privar de viver no céu, na presença de Deus. Porque se nós não temos reverência aqui, se nós não temos o senso da presença de Deus, se nós não temos respeito pelo seu nome, pela sua palavra, que fala também da questão da Bíblia, né? O livro sagrado. Nós não podemos deixar a Bíblia em qualquer lugar, fazer uso da Bíblia de qualquer maneira, as crianças jogarem a Bíblia ou brincarem com a Bíblia. Não, é um livro sagrado, é a palavra de Deus. Não podemos usar partes da palavra de Deus em piadas, ou... É muito sério tudo isso. Então, se nós não fazemos os nossos filhos ter esse senso da presença de Deus e a reverência, nós não estaremos aptos para viver no céu, juntamente com anjos, né? Anjos perfeitos, na presença de Cristo, na presença de Deus, não estaremos aptos para isso. Então, o preparo começa hoje, A gente tem que ter né? cuidado, sabe? Até tem uma amiga minha que uma vez me disse uma coisa. Eu não gosto muito de... Quando eu compro alguns livros para as crianças, aí eu vejo uma historinha de Noé. Ela disse, eu não sei se eu estou chegando em extremos, não, Randa. Mas eu vejo uma historinha de Noé, onde Noé está todo feliz e contente construindo uma arca, onde está chovendo e Noé está dentro aparece na janelinha, todo sorridente com os animais. Ela diz, não foi assim. Se eu leio a minha Bíblia, os animais estavam tensos, Noé estava tenso, sabe?
Satanás tremeu pela vida dele, Uhum. diz o Espírito de Profecia. Então, não foi uma coisa bonitinha, tão feliz e sorridente como às vezes a gente vê nas Uhum. Bíblias infantis. Ah, Sim. eu não gosto de algumas imagens que eu vejo, porque não é a imagem que a Bíblia retrata. Uhum. Então, isso também é, de certo modo, irreverência, né? A Uhum. gente precisa capturar exatamente o que foi a cena, do Claro. que achar que, Esther desfilou Uhum. para o rei Assuero e ela foi a mais bonita. Não Aham. foi isso. Foi um mero desfile de moda, né? Não. Ali tinha muito mais coisa envolvida por trás daquilo ali. Sim. Então, estava em jogo quem ia ser a rainha, quem ia reinar sobre aquele povo, quem ia libertar o povo do jugo lá do rei e, por fim, poupá-lo de morte até. Uhum. Estava em jogo muita coisa na ousadia de Esther quando ela entrou ali Uhum. sem pedir permissão. Então a gente tem que capturar o momento e deixar trazer a relevância, a importância do momento. Às vezes, as cenas a gente infantiliza demais e a Uhum. criança não é erguida até a altura. Não tem problema de você rebaixar-se ao nível da criança, desde que Uhum. você, no final, você busque erguê-la até Claro. o assunto sério. Você se Uhum. rebaixa para atrair um pouquinho da atenção e você a ergue para a realidade da coisa. Então você Uhum. pode cantar a musiquinha da Arca de Noé, mas você tem que contar a história de Noé como foi, entendeu? Uhum. A gente não pode ficar só na musiquinha e todo mundo brincando e todo mundo achando porque senão é essa cena que vai ficar gravada na mente da criança. Uhum. O que mais E a gente também pode falar sobre? fala a questão da reverência, né? E respeito. Como nós falamos, né, com a palavra de Deus, que você usou aí um bom exemplo, o livro, né, impresso, e também abaixo já nos lembra também que devemos ter respeito pelos representantes de Deus, os seus ministros, os seus professores, os pais, os que são chamados a falarem e agirem em seu lugar. No respeito que lhes é manifestado, Deus é honrado, né? Então, temos que É tomar verdade. cuidado, né, com o que falamos a respeito dos nossos líderes, dos nossos Tem um pastores, na casal, presença das tem um casal de crianças. jovens, Ah, tem outro casal de amigos, são jovens assim, eles não uhum, frequentam muito a igreja, uhum, mas os pais frequentam e de vez em quando eles vão com os filhinhos deles. uhum, Aí ele estava abrindo o coração e disse: Randa, um belo dia eu entrei na classe da escola sabatina uhum, e a professorinha estava lá ensinando uma coisa, Randa, que eu sabia que estava errado, sabe? Ah, não sabe se comportar, não sabe cuidar das crianças, não sei, estava falando coisa errada. aham, Mas aí depois eu pensei, ele me dizendo, né? Aí depois eu pensei, pelo menos ela está aqui, dando a cara a tapa, cuidando dos filhos de um monte de pais, e eu que nem venho à aham, igreja. Venho uma vez a cada uhum, mês e olhe lá. Não é verdade? Então, se a professora estava fazendo alguma coisa errada, qual o remédio para isso? Com carinho, com jeito, você vai lá, procura conhecer e vai dando uhum, algumas dicas. claro, Mas só sair criticando, né, é ruim para isso. Se a gente faz isso, se nós, como adultos, saímos do culto, sentamos ao redor da mesa e começamos a criticar o pregador, por mais uhum, que o pregador tenha falado nós vai, nós vem, por mais que o pregador tenha se enrolado com uma referência, ter dito uma coisa e era outra, por mais que o sermão tenha sido Rander, entediante vai para terminar a você, live, vai terminar a live. Falta 20 segundos, vai terminar. A gente volta, tá? Eu te mando o então convite e respeite. É, convido aqui todo mundo para voltar para nós finalizarmos o tema. Falta pouquinho para finalizar. Já vai terminar, já te mando o tá, convite Joia? novamente. Deu certo. Vamos terminar. O que que você estava falando?
da crítica, não aos pastores. Exato. É só para a gente encerrar mesmo, a gente já acho que podia até ter terminado, mas só para encerrar, é, às vezes a gente se reúne na mesa para falar mal do cantor do culto, do pastor, ou da professorinha da escola sabatina, de alguma outra coisa que aconteceu de errado. Uhum, E isso na mente das crianças é terrível, porque vai sim. causando nelas o sentimento de eu sou melhor que os outros, papai e mamãe é melhor que os outros, então vamos criticar os outros o tempo inteiro. Isso é irreverência para com Deus também. Sim. E o senso também de falsidade, né? Puxa vida, meu pai e minha mãe lá na igreja trata todo mundo bem. Chega em casa, fala mal de todo mundo. Fica feio, não? Exato, Temos que tomar exato. muito cuidado com Carol isso, quer muito entrar na minha live? cuidado. Hum? Não, Carol estava dizendo assim, que da vez passada, quando eu estava na live com ela, estava com a Elaine, Sim, eu cortou. entrei e falei alguma coisa no final. Ela disse, eu vou entrar na sua live também. Não, fala para ela entrar, super bem-vinda. Aham. Então, Vou ver aqui. Ela está aqui, comendo um pedaço de pão. Daqui a pouco ela. aqui a continuidade também nos ressalta a importância do, de termos afeto e respeito para com os mais idosos, né? Para Ensinar com os isso mais para as velhinhos. crianças. É. E é tão bom, não é? Os idosos têm tanta coisa a ensinar para as crianças. Se a gente passa a tratá-los Sim. bem, se a gente dá valor a eles. Olha, uma vez a gente frequentou uma igreja em Miguel Pereira, no Rio. E nós Uhum. éramos diretores JA. Mas o nosso JA só tinha idoso. A igreja era composta mais de velhinhos. Uhum. E, mas era tanta coisa que a gente podia aprender ali. A gente fez um projeto de adote um vovô, adote um neto. Então, cada vovô tinha um neto postiço assim da igreja e Uhum. eles puderam ensinar as coisas que eles sabem. As crianças gostam de ouvir histórias dos mais velhos. A, a Bíblia diz, né? Coroa de honra são as cães. Tá em Provérbios 16:31. Achando-se elas no caminho da justiça. Você vai Uhum. aprender sobre as histórias, sobre os fracassos, sobre onde eles Experiência de erraram, vida, né? onde eles Muito rica. acertaram. Experiência de vida. Que outro lugar você vai ter mais experiência de vida, assim, de bandeja, do que com a história de vida de cada um dos vovozinhos? É Claro. fantástico isso. As crianças aqui, elas amam quando encontram ou quando vêm visitar, ou quando a gente vai visitar alguma Uhum. pessoa mais idosa. A primeira pergunta é: conta a história da sua vida. O que é que você fazia quando tinha 15 anos? O que é que você fazia quando tinha 12 anos? Elas querem saber como foi a Uhum. vida. Sim. E aí a vovó conta: eu plantava arroz, aqui essa cidade não era assim, nem tinha essa pista, Uhum. essa estrada não era asfaltada, essa casa ali não tinha. E ela vai contando Uhum. tudo e a gente vai começando a imaginar como era a situação, né? Então, respeito pelos Sim. idosos, se a gente tivesse a experiência dos idosos e a força da juventude unida, né? É isso que Deus quer. Uhum. Deus tinha no povo de Israel isso. A experiência dos idosos conduzindo e a força da juventude atuando. Né? Claro. E é uma coisa tão pouco apreciada, né, em nossa sociedade. Só os jovens, né, são valorizados. Quando se tem mais idade, você perde o valor, perde os amigos, né? Fica aquela até os próprios filhos, né? Muitos colocam os pais num asilo e os próprios netos não têm contato com os avós, é muito triste. É muito importante a gente, desde pequenininho, ensinar os nossos filhos a ter esse respeito, essa admiração, né, pelas pessoas mais idosas. Aqui, aqui no livro tem outra coisa que eu acho que com isso a gente já pode estar finalizando. Uhum. Pais e mães e professores precisam avaliar mais a responsabilidade e a honra que Deus pôs sobre eles, ao fazer Uhum. deles seus representantes perante as crianças. Perante as A gente crianças. precisa ser Uhum.
intencional. O que é ser intencional? É projetar. Por exemplo, Carol vai fazer a comida, ela sabe. Eu vou fazer tapioca com coco, cuscuz. Ela sabe o que ela vai fazer. Vou fazer uma salada de frutas. Uhum. Por que que quando a gente vai... Ah, vamos fazer o culto. Pronto, canta aí uma música. Vai ter o quê? Não. Qual é a refeição espiritual que vai ter? Precisa ter sustância, como diz o nordestino. Precisa ter alguma coisa que alimente. Uhum. E a mesma coisa se deve ao que você acha que está faltando na criança. Se você percebe que sua criança está, sei lá, está muito dengosa, você Uhum. precisa ser intencional para curar esse dengo. E não ficar dizendo, ela é assim mesmo, toda dengosa. Se você percebe que Uhum. sua criança está mal educada, procura saber por que ela está mal educada e seja intencional para isso. Uhum. Se você percebe que alguma coisa na sua vida, na sua casa, não está de acordo com a palavra de Deus, seja intencional para corrigir. Se você Uhum. percebe que falta na vida da sua família, na vida sua, mais amor ao próximo, seja intencional na sua casa para poder criar oportunidades de amor ao próximo, dentro de casa e para com os vizinhos. A gente precisa Uhum. ser intencional, porque do contrário, não vai vir por obra e graça, como a gente costuma dizer, não vai vir à toa é, um, Uhum. uma mudança. Toda mudança Sim. requer algum esforço. Eu gosto muito de Uhum. um texto de Ellen White que ela diz mais ou menos assim, que a gente devia orar como se tudo dependesse de Deus e se Uhum. esforçar como se tudo dependesse de nós. É esforço e oração, oração e esforço. Se você procurar esforço, oração e esforço, você vai achar essa citação. A gente precisa fazer as duas coisas e ser intencional. Deus colocou sobre mim a responsabilidade da educação das minhas filhas. Eu não Uhum. posso terceirizar ou negligenciar. Ah, deixa elas fazer o que quiserem, ou então, pronto, deixa que vai para casa da amiga, a amiga ensina isso para ela, ou vai para casa da avó, do tio, do parente. Tá tudo certo visitar a avó, o tio, o parente, mas eu Uhum. não posso passar para o vovô, a vovó, o tio, a titia, a obrigação que Deus incumbiu a mim como pai. Então a Claro. gente precisa ser intencional. O que você está fazendo para ser intencional? Você está. Às vezes, ser intencional implica preciso mudar de emprego. Olha que coisa pesada. Poxa, eu preciso mudar de emprego para poder. Que para facilitar as coisas para que meus filhos desenvolvam um caráter semelhante ao de Deus. Então eu vou mudar. Uhum. Às vezes até coisas assim que dizem respeito à sua vida mesmo, pessoal, do papai e da Sim. mamãe. E a mamãe vai ter que deixar de trabalhar, vai ter que ficar em casa. Será que, bom, você precisa ser intencional. Eu não sei qual é a tua situação, mas Uhum. nós precisamos ser intencionais, porque Satanás, ele não brinca de, não, ele é intencional sim. Ele é intencional Uhum. na maldade. Nós precisamos ser intencionais em fazer aquilo que Deus nos pediu. Na lição da escola sabatina, a gente tem visto, né? Ensinar a Sim. criança, quando você se levanta, quando você se deita, andando pelo caminho, isso mostra intencionalidade. Uhum. E aqui está dizendo, é nossa responsabilidade. E além de ser responsabilidade, é nossa honra. Olha que Claro. privilégio. Deus está dizendo, Uhum. você tem o privilégio de educar seu filho. Você Sim. tem o privilégio de ensinar a ele as coisas celestiais. Você deveria ver isso não como um encargo, como um trabalho, como um fardo, mas como uma honra. Uma Você vai missão, né? ensinar as coisas celestes para o seu filho. Uhum. Uhum. Aqui é muito importante que fala que a criança que pela confiança, submissão, reverência em relação aos seus protetores terrestres, aprendem a confiar em Deus e obedecer-lhe e reverenciá-lo. Então esse relacionamento entre pais e filhos vai refletir no relacionamento da criança com o próprio Deus. Se a criança aprende a respeitar os pais e as mães, eles confiam no pai e na mãe,
Se eles têm essa submissão, automaticamente eles vão ter isso em Deus também. Obedecê-lo, reverenciá-lo. E, Tudo Sheila, e é depende por do isso que a relacionamento. gente deve. Você tá certa no que você falou. Se ela aprende a respeitar o papai e mamãe, vai aprender a respeitar a Uhum, Deus. Se aprende a amar papai e mamãe, vai aprender a amar a Deus. Mas é uhum, por isso que a gente deve também, por outro lado, se arrepender quando a gente erra. claro. Porque se você não faz isso, você está levando uma falsa imagem, uma falsa representação do caráter de Deus. Uhum, Ela vai dizer: Deus esbraveja quando fica com raiva de uma situação não, e nem pede desculpa. sim. Entendeu? Uhum, A gente precisa aplicar o remédio por nós, porque senão a gente vai estar carregando aquele pecado, uhum, e pelas crianças, para que elas não tenham, por meio do pai e da mãe, uma falsa representação do caráter de Deus. claro. Onde está a misericórdia, né? Onde está a misericórdia de Deus? E termina o capítulo dizendo lindo, né? Aqui a promessa. Aquele que transmite Uhum, ao filho ou discípulo um dom de tal natureza, dotou-o de um tesouro mais precioso do que a riqueza de todos os séculos. Um tesouro tão duradouro como a quanto à eternidade. Então, eternidade. quando você aprende a amar o próximo, a ser cortês por meio do amor que vem de Deus, quando você aprende a reverenciar a Deus da maneira como ele Uhum, merece ser reverenciado, é o maior tesouro que a criança pode ter sim. e que vai durar por toda a eternidade. Não vai se esgotar nunca. Sim, é um ensino que é duradouro, né? Que vai nos fazer cidadãos dos céus. Às vezes nos preocupamos muito, né, Rander, com a parte formal, né, da educação e esquecemos desses pequenos detalhes, né? O quanto é importante enfatizarmos a cortesia, né, como nós estudamos, a reverência, o respeito pelas outras pessoas. Isso são coisas que se aprendem só em casa, né, com os pais. E são coisas mínimas, né? Olha, Sim. na mesa as crianças têm por hábito, às vezes, antes, né? Diziam assim: me dá o feijão, me dá o sal, traz, Uhum. eu quero arroz, eu quero, eu quero, eu quero. E as primeiras vezes que eu ouvi as crianças dizendo eu quero, eu quero, eu quero, sabe, parece um monte de criança com vontade, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é assim, não. Eu disse, vamos Uhum. tentar falar de uma maneira mais, que soa mais agradável aos ouvidos. Em Uhum. vez de eu quero, comece a frase com você pode me dar. Só isso. Uhum. Então, Por nada de eu favor. quero arroz. Você pode me dar o arroz? Aham. Você pode me dar o feijão? Você pode passar? Você pode. Começa com você pode. Uhum. E hoje elas já estão habituadas a falar assim, né? Pelo Uhum. menos na mesa aqui. Um belo dia veio a minha mãe ou a minha avó, não lembro quem foi, aqui e disse, e elas fizeram: "Vovó, você pode me passar?" Claro que eu posso, Uhum. minha filha. Para que falar desse jeito? Formalidade. Tanta É, as formalidade. pessoas Mas não acham era uma que é formalidade em verdade. excesso. Elas Aham. foram habituadas a tirar o eu quero, que estava Claro. soando desagradável aos ouvidos, Uhum. e falar o você pode, né? Porque vai que a gente Uhum. chega na casa de outra pessoa também e fica, eu quero feijão, eu quero arroz, eu quero batata, Uhum. eu não quero isso. Não sou agradável. Uhum. Não. E elas já falam você pode, você pode, você pode. Já se tornou uma coisa Uhum. natural. São hábitos, são coisas mínimas que a gente pode consertar. Pequenos E olha, com o detalhes, passar né? do tempo, a gente vai Uhum. explicando a razão disso para elas. Uhum. À medida que elas crescem, isso pode ser explicado para que elas entendam. Ah, faz sentido o que papai me ensinou. Sim, um comportamento repetido, ele se torna um hábito, né? E os hábitos que formam o Exato. caráter. Então, são pequenos detalhes. Terminamos então, Rander, tem mais alguma colocação? Não, não, eu acho que não. É, olha, comportamento, só para considerações finais aqui. O comportamento é algo que, que geralmente é o que se exterioriza.
é o que está à vista de todo mundo. Mas, na verdade, a gente tem, apesar de termos a tendência de corrigir o comportamento, a gente precisa cavar mais fundo para saber de onde se originou esse comportamento. Claro. Eu gosto de explicar para as crianças a velha historinha, né? Os atos são formados por hábitos, né? Os hábitos são formados por, pelos pensamentos. E os pensamentos, como é que eles são formados? Os pensamentos são formados pelas entradas da alma. Você cheirou alguma coisa, sua mente vai pensar em alguma coisa. Sim. Você viu alguma coisa diferente, sua mente vai pensar alguma coisa. Você ouviu uma música, uma palavra, você sentiu alguma coisa na pele, você vai pensar. São as entradas da alma que geram pensamentos. Então, muitas vezes a gente quer corrigir o mau comportamento corrigindo o ato que foi externalizado. Claro. A irmãzinha bateu no irmãozinho. Não pode bater. Aí dá um tapinha na mão, ou bota de castigo, ou sei lá o quê. Mas por que a irmãzinha mordeu o braço da outra irmã? O que levou essa menina a querer morder a outra? Isso tem que estar na nossa mente. Né? Claro. E não é para a gente descobrir, às vezes, só conjecturando. Dependendo da idade da criança, você pode dialogar com ela. Por que você fez isso? Será que ela comeu muito açúcar, ficou muito agitada? Pode jogar só a culpa no açúcar, não. Mas será que ela viu papai e mamãe brigando? Será que ela viu alguém na escola brigando? Será que ela viu esse comportamento em algum lugar? O que ela está imitando um desenho que ela assistiu? Eu não sei. Cada família vai ter que pesquisar isso aí. Sim. Cada situação. Mas o que a gente deve procurar no comportamento não é corrigir só o ato externo. Como quem diz assim, chegou o estranho. Vai lá, abraça seu primo. Não, a gente deve procurar colocar no coraçãozinho dele o desejo de toda vez que vem alguém, abraçar a pessoa, né? Tratar bem e corrigir o que está lá no coração, os pensamentos. Porque é daí que se originam os atos, bons ou maus. Sim. Era só isso. Tá tarde, Sheila, para você, e eu já falei mais de 1 hora aqui. Sim, muito obrigada, Rander. Obrigada a todos que estiveram conosco na live, na primeira parte, agora nessa segunda, pelos comentários que foram feitos. A gente acabou nem lendo aqui os comentários, mas eu agradeço de coração a todos que estiveram conosco. E fica aqui um convite, né, para a próxima live. Próxima semana tem um novo capítulo que vamos estudar. Será a relação do vestuário para com a educação. Será que a maneira como eu me visto tem a ver com educação? Um tema muito importante também. Então, nós convidamos vocês para estarem conosco na próxima semana. Agradecemos o Rander, que está aqui conosco, a família, Carol, as meninas. Que Deus possa abençoá-los. E é isso, fica o convite aqui para próximas lives. A Carol não apareceu, cadê a Carol? Carol, dá um oi. Dá um Boa oi, noite. Carol. Olá. Boa noite, Carol. Tudo bom? Tudo bem. Deus abençoe vocês também. Tá bom. Eu estou gostando de ver os vídeos das meninas. Sítio, Firmes e Adelantes, não? E O adelante. nome do sítio? Muito bem. É isso mesmo. Sigam aí o perfil da Carol, vão aprender muito com as meninas, né? Sobre plantação, sobre culinária. Olha lá, como que é seu nome? Laura. Laura. Muito bem, Laura. Os vídeos estão muito bonitos. Estou aprendendo muitas lições aí para o campo. Quando eu for morar no campo, eu tenho que aprender com vocês como plantar. Então é isso, família. Muito obrigada, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Vamos fazer uma oração então para terminar, Rander? Você pode orar para nós? Ok.
Oramos. Bondoso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados. Obrigado porque nos seus livros, nos escritos inspirados, Senhor, nós ouvimos a tua voz também, Amém. atentando para as tuas orientações. Amém. Dá-nos, Senhor, um amor que só vem de ti. Um amor que se expresse em atitudes corteses, amistosas para com o nosso próximo, seja ele quem for. Amém. Dá-nos reverência também para contigo, Senhor, sabendo que tu és nosso Deus, um grande amigo nosso, mas também o nosso Senhor. Ajuda-nos a tratar bem aqueles mais velhos, a respeitar aos que transmitem a tua palavra, Amém. pastores, professores, missionários. E ajuda-nos, Senhor, como pais que somos aqui, a saber que tu nos incumbistes com uma tarefa especial de educar nossos filhos. E deve ser um privilégio, uma honra para nós, saber que nós podemos transmitir a eles o caráter de Deus. Amém. Ajuda-nos a se errarmos nessa jornada, nessa tarefa, a reconhecer o nosso erro e não transmitir uma imagem falsa do teu caráter, Senhor. E que o poder do Espírito Santo, que o amor de Jesus Cristo, que os santos anjos celestes nos apoiem, nos sustentem nessa luta por vencer os nossos maus hábitos também e transmitir às nossas crianças a verdadeira luz sobre Deus, que é um Deus de amor. Nós te amamos muito, te agradecemos por Jesus Cristo, em nome dele oramos. Amém. 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 Muito obrigada, Rander. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau. Tchau, Sheila, obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar. Tchau, Vamos pessoal, finalizar obrigado. Não falei com todo mundo. aqui. Sim. Muita gente falando aqui, ó. Família Tchau. abençoada, estou com saudades. Mandaram um monte de recadinho aqui para vocês. Eu não vi os recados. Sim. Depois eu vou ver. Depois entra em contato no privado com ele, então. Tchau, gente. Boa Isso, noite. manda mensagem para Carol e a gente responde. Tchau. Sim, boa noite. Tchau. Tchau.